Olá! Nesse vídeo aqui a gente vai ver uma nutricionista que floresceu para a nutrição materna e infantil, está muito mais segura, sendo bem remunerada e reconhecida como Nutri de crianças. E eu estou muito animada para esse bate-papo aqui de hoje, porque essa Nutri ela atingiu um marco, né? Que é um marco que muitas Nutris buscam, que é o marco de 10 mil de faturamento enquanto se trabalha exclusivamente como nutricionista de crianças. E eu tô tão feliz, sabe, com essa notícia dela, porque ela teve aqui um tempo atrás uma série de lives aí anteriores, bem quando ela estava começando ali a nichar exclusivamente para o materno infantil e de repente ela deu esse boom fazendo o trabalho que eu sabia desde o começo que era o que fazia o coração dela vibrar. Eu tô vendo que ela já tá até por aqui. Deixa eu colocar ela para dentro da live. E vocês vão tirar muitos insights. A Fer tem uma jornada linda, assim, para dividir. Então, acredito que vocês vão aprender bastante. Já vai anotando tudo que ela for dizendo e que você pode levar de aprendizado para a sua jornada também. Lembrando que o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, ele está disponível até esse domingo. Olá, Fê, tudo bem, a Flor? Oi, tudo ótimo! Ai, tô feliz de ter você aqui novamente para contar um pouquinho como é que foi desde aquela última live. Muita coisa rolou. Nossa, muita coisa mudou, né? Foi esse ano ainda ou foi ano passado? Eu não me lembro, eu acho que você veio na série de lives do ano passado. Eu acho que foi lá no finalzinho do ano, não Isso, eu foi? acho que sim. E eu tava até falando pro pessoal, né? Quem já, por algum acaso, se vocês já viram alguma live com a Feira, a gente já fez uma live anteriormente. Muita coisa mudou de lá para cá, então acho que Nossa, tem ainda mais aprendizado para trazer. Se daquela vez a gente já aproveitou, agora é muito mais ainda. Mas vamos lá, Fer, antes da gente sair contando como que foram esses 3, 4 meses, eu queria que você começasse se apresentando, quem é você, o que você faz atualmente. então, meu nome é Fernanda Lima, eu sou nutricionista, moro em Tocantins, em Araguaína. Hoje eu trabalho com crianças, né? Hoje eu trabalho exclusivamente com crianças. Aquela que vibra do lado de cá. Como é essa parte do exclusivamente? Repete, por favor. Repete, só para eu entender. E vocês já vão entender porque eu tô brincando com ela desse jeito. Carol já conhece aí toda a minha jornada, né? Tá comigo ali há muito tempo, acho que desde 2019, né, Carol, que a Uhum. gente começou a Quando ter você começou contato ali. lá no brincar de comer, né? Isso, que até hoje ainda é colocado em prática. Mas assim, foi muita evolução de lá pra cá, assim. Parando, você falou e eu falei, meu Deus, 2019, assim, faz tempo e muita coisa mudou, graças a Deus, né? Só Uhum. evoluindo. Vamos contar um pouquinho dessa jornada, que é uma jornada muito linda para quem não conhece. Quando você saiu da faculdade, foi direto para a área materna infantil? Como é que foi isso? Conte para o povo aí. Não! Longe disso! Longe disso, longe de mim. Na verdade, na faculdade, eu só me imaginava sendo nutricionista de UAN. Eu não me imaginava fazendo outra coisa, sendo outro tipo de nutricionista, né? Eu saí da minha cidade, que eu sou manauara, saí de Manaus para vir para Araguaína para trabalhar dentro da UAN na parte hospitalar. E aí, aqui, chegando aqui, eu fui convidada, né, para participar, para fazer atendimentos clínicos. E foi quando começou, assim, a minha jornada na clínica. Mas até então, nada demais. Depois de um tempo, aí foi mudando, aí fui vendo de outra maneira. Mas até 2019, eu ainda era nutricionista de UAN. A UAN era assim, a minha fonte, né, de renda, vamos dizer. Era a minha fonte de renda e o consultório era como extra. Em setembro de 2019, eu fui pedir conta, né, em setembro de 2019, e foi quando eu comecei a me dedicar para a parte clínica, 100%. Mas até então eu só atendia adultos, eu não atendia crianças. E eu até, na verdade, achava que era uma resistência muito grande. Eu falei, gente do céu, crianças, não, é muito difícil, eu não tenho assim, né? Eu sei mal direcionar, às vezes, meu filho nem come tudo. E foi quando tudo começou, na verdade. Foi através da dor do meu filho, da minha dor como mãe, que eu comecei a me dedicar ali para a área materno-infantil. Foi quando tudo começou.
comecei a receber indicação da pediatra, né? Até então não tinha Nutri Materno Infantil aqui na minha cidade. E aí eu comecei com o programa Brincar de Comer, porque eu queria achar uma fonte de renda. E era através das escolas, né? Porque, assim, eu achava que era necessário uma nutricionista na escola para ensinar as crianças a comerem, porque os pais não têm tempo. Então, eu achava que isso era fenomenal, era algo, meu Deus do céu, isso é incrível e tal. Então, comecei com o programa Brincar de Comer. E aí, depois de um tempo, eu procurei a Carol para fazer o coach em nutrição, que também é outro, meu Deus, apaixonante também. E aí, quando foi, assim, ano passado, eu já estava meio que caminhando ali para materno infantil, mas ainda não estava 100%. Pensei em desistir da materno infantil várias vezes, porque eu só atendia ali adultos realmente para a questão de emagrecimento, né? Para mais parte comportamental. E aí, quando veio a pandemia, né? Então, eu recuei mais uma vez e comecei a lançar ali desafios para emagrecimento e tudo. E aí, quando foi no final do ano passado, eu retornei ao atendimento e foi quando eu comecei, assim, a me apaixonar cada vez mais para a área de materno-infantil. Falei, gente, eu nasci para fazer isso. Até o meu marido fala que eu mudei completamente depois que eu me redescobri, né? E hoje, assim, em dezembro, eu ocultei meu Instagram inteiro, né? Eu arquivei todas as imagens que eu tinha relacionado ao emagrecimento, relacionado a tudo isso. E me dediquei a só fazer conteúdos para a área materno-infantil. E hoje o meu foco principal é, assim, o meu foco, o meu ponto, minha base, meu tudo, minha fonte de renda é o consultório e é na área materno-infantil. E é muito legal, Fer, sabe? Eu acompanhei essa jornada toda, né? Eu lembro que quando você começou lá no programa Brincar de Comer, você falou, Carol, eu quero entrar em escola, quero poder fazer oficina. Eu lembro de quando você mandou a foto do seu filho junto com você na oficina, né? Nossa, e tudo mais. aquilo lá foi emocionantíssimo, meu Deus do céu. Eu lembro, você toda feliz, Carol, olha que demais, eu com as crianças. Aquele dia, desde aquele dia, eu sabia que você era uma nutricionista de crianças, eu sabia. A pessoa só estava resistente ali. Eu já tinha te dito isso, né? Ah, tudo bem, não quer nichar totalmente, então vai indo. Conforme uma coisa for aumentando, você vai focando, né? E é engraçado, porque eu acho que às vezes a gente resiste, é essa palavra que você falou mesmo. A gente resiste para várias coisas na vida, né? Para várias. Nossa, tá muito. Assim, às vezes a gente resiste pro que tá muito óbvio, porque quando você me mandava as questões das atividades, eu falava, gente, eu não consigo nem imaginar a Fernanda atendendo adultos, assim, como é que não bota essa asa? Não vai atender os adultos de asa de borboleta? Que a Fernanda põe asa de borboleta, veste capuz, dá chapeuzinho vermelho, se precisar, sabe? Se precisar e for ajudar a criança, ela faz. Mas enfim, o que eu queria assim, elucidar dessa resumidaça aí que você deu na sua jornada é que nem sempre o caminho para nutrição materno-infantil ele é direto e certeiro, né? Tem gente que sai da faculdade, já sabe, já começa por ali, ponto. Mas tem gente que não, vai por outros caminhos e quando se percebe, tá ali estudando cada vez mais sobre a área e se vê apaixonada, né? Eu falo disso para você, eu já falei do privado e falo abertamente, eu te vejo apaixonada pelo que você faz. E eu tenho certeza que muito do resultado que você vem tendo tem a ver com essa paixão de levar, sabe, isso pro atendimento. Nossa, é verdade. Sim, eu até falo que o dia que é dia de consultório, pra mim é o melhor dia da semana. Eu acordo assim, eu vou dormir numa animação, eu falo, meu Deus, amanhã é dia de consultório, eu preciso ir. Então, assim, eu gero toda aquela expectativa, eu já me arrumo, já traço quem eu vou atender ali, o que eu preciso fazer, o que eu preciso levar. E assim, é uma empolgação tão grande, eu fico, amor, não posso me atrasar, não posso me atrasar, não posso me atrasar, eu preciso chegar, então eu já vou consumindo ali. Isso é muito gostoso, gente. Eu falo que assim, eu desejo, sabe, que independentemente da área da nutrição, que qualquer pessoa escolha, não só na nutrição, o serviço que você escolher na vida, que você acorde querendo ir trabalhar. Acho que não tem nada melhor do que isso, né? De não ser um negócio, poxa, eu preciso ir lá porque eu tenho os boletos para pagar. Ai, beleza, todo mundo tem que trabalhar para pagar boleto, ponto. E para viver a vida bem também, mas que seja além disso, que seja essa vontade mesmo, sabe? Assim, de estar lá. Mas quero agora começar pescando aqui um pouco dessa jornada, Fê.
falou que veio lá, dar o oi e tudo mais, depois saiu, começou a fazer os atendimentos, e nessa fazia um ou outro de crianças, né? A grande maioria no começo era adultos. Quando você percebeu que você precisava entender mais sobre o lidar com a criança, assim, o que foi o despertar para você falar, poxa, preciso descobrir como envolver essas crianças? Você despertou para isso? Você me descobriu em algum patrocinado na internet? Como é que foi isso? Então, tudo começou pelo fato de, assim, eu olhava para o meu filho e eu não conseguia passar para ele o que era uma alimentação saudável. Simplesmente pelo fato de falar, come isso, que isso é saudável. Eu não queria que fosse desse jeito. Eu acreditava numa nutrição, de uma nutrição de uma maneira um pouco mais divertida. Então eu entendia que eu precisava envolver a criança de alguma maneira, que eu precisava brincar com ela. Eu não queria ser aquela nutricionista que só faz lá a prescrição de uma dieta. Pelo contrário, eu odeio a dieta. Então, assim, eu queria ser uma nutricionista que eu poderia ir além, que eu poderia, assim, envolver a criança em uma brincadeira, que eu poderia fazer com que aquela criança, que ela gostasse de comer coisas saudáveis, alimentos saudáveis, mas que fosse de uma maneira, assim, prazerosa, que fosse brincando, que tirasse aquela pressão dos pais de obrigar aquela criança a comer e mostrasse para ela que seria algo mais, assim, que ela mesma estaria buscando, né? Então foi a gente conversando. Eu acho que uma vez a gente estava conversando, né, sobre fidelizar, sobre técnicas para eu estar utilizando com crianças. E foi quando você me falou assim abertamente em relação ao coach, né? E foi quando eu falei bem assim, acho que eu preciso realmente disso, Carol. Que eu tinha dificuldades em dar continuidade. Por exemplo, chegava a primeira consulta, as pessoas já chegam na gente pedindo uma dieta. Então, eu não sabia, naquele momento, me posicionar para falar que eu não trabalhava com aquilo. Então, através do coach, a gente recebeu ali todo um treinamento. E aquela parte do programa nutricional, programa nutricional que já vem montada. Então, assim, foi um abrir de olhos, né? Falar bem assim, não, realmente, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar. Então, assim, é magnífico ver que a criança aprende brincando. Eu acho que foi uma das coisas que mais me despertou. Como eu já conhecia você do programa Brincar de Comer, sempre via as propagandas relacionadas ao coach, foi quando eu cheguei com você e perguntei, Carol, eu tô com essa dificuldade assim, assim, assim. Eu acho que você até lembra dessa conversa, né? Das minhas dificuldades. Falei todas as minhas dificuldades, na verdade. E aí você me falou, Fê, o coach é pra você. E realmente, quando eu entrei no curso, eu entendi que ele era pra mim. E é engraçado, pelo que você tá falando, eu lembro dessa conversa de você falar assim, Carol, eu já tô, né, mais agora trabalhando, essa parte lúdica em atendimento, mas eu ainda sinto que falta essa fidelização, essa linha do tempo, né, e tudo mais. E aí... Você falando, até lembrei que eu comecei com aquela ferramenta do Marujo, em uma semana que você fez, do Marujo. Aí eu comecei que inclusive está disponível, ó, se tiver alguma nutri aí que não está acompanhando o workshop Descomplicando Atendimento Infantil aula 3, foi ao ar hoje, e é a ferramenta do Marujo que está disponibilizada lá, a missão Marujo. E aí você falou isso, sabe que me lembrou que quando a gente começou o curso, eu lembro que na sua turma, você foi uma das primeiras alunas que começou a fazer um programa nutricional. Eu acho que era um adolescente ou um pré-adolescente. Você lembra disso? Lembro, eu era um pré-adolescente. Eu comecei a fazer o programa nutricional com ele, que eram consultas semanais. Era uma criança, um pré-adolescente ali, né? Até difícil ver eles como pré-adolescente. E aí comecei com ele, na verdade, foi. Comecei com ele e com um menino também, de uma criança de 6 anos, eu acho. 6, 8 anos. E por que eu falo isso? Porque eu gosto de trazer uma coisa que eu vejo em você e vejo nas outras músicas que a gente conversou essa semana e que eu bato e bato na tecla, que é a tal da ação, né? De como você foi ágil para começar a colocar em prática as atividades, e realmente desenvolver. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que foi esse seu processo entre o que você estava aprendendo e o que você já ia aplicar para você falar assim, opa, nossa, isso daqui faz sentido. Isso daqui realmente é algo que, né, é de verdade. Como é que foi isso? Então, no curso, você mesmo já fala sobre a gente pegar tudo que a gente fizer já colocar em prática, né? Na verdade, às vezes até pegar uma pessoa próxima a gente para estar colocando isso em prática.
Então, eu já ia fazendo isso. E acabava assim, que a aula que eu tinha era assim um negócio muito louco, eu acho que eu posso dizer. Quando eu assistia a aula, aí parecia que passava 2 semanas, a pessoa, 2 semanas já, passava assim uns 2, 3 dias, a pessoa chegava e falava tudo que ela tinha dificuldade, e falava, caraca, dá pra usar aquilo que a Carol falou, dá pra usar nisso. Eu falei, não, então vem cá, deixa eu te explicar, eu tô trabalhando assim, 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 de uma maneira assim, assim, assim. Eu acho que isso vai ser fundamental para ele ter resultados e tal, assim. Então e eu fazia com muita paixão, né? Com muita vontade realmente que a criança tivesse ali um resultado. Então, eu me entregava realmente ao máximo. Na verdade, até hoje eu me entrego ao máximo, que eu acho tudo ao máximo mesmo. Uhum. Isso da intensidade, sabe? De ir lá e de fazer. Porque eu falo que o que mais vale, assim, para as nutris que estão ouvindo a gente, é elas pescarem as nuances, sabe? Do profissional de sucesso. Então, essa nuance de, tipo, me dar ao máximo, ir lá e fazer, né, de todo o coração, com toda a intensidade que tem, de não ficar postergando demais. Você falou que você pegou a ferramenta na semana gratuita, já tinha usado. Aí depois, o que você foi aprendendo, você já foi usando. Então, anotem essas duas coisas, gente. Porque quanta coisa, às vezes, a gente tem, né? E ainda não aplicou. Que a gente não levou pra frente. Então, eu também vejo, assim, isso como... Apesar de você ter postergado pra fincar a bandeira e falar, agora eu sou só nutri materno infantil, durante todo esse trajeto, você vinha aplicando. Você só não tinha falado pro resto da galera, ó, vocês agora não mais. Né? Você estava nesse processo. E eu queria que você contasse desse processo da transição em si, né? Qual foi a hora que você pensou assim, não, agora eu sou nutricionista de crianças. Agora eu vou gritar para o mundo isso. O que aconteceu para você falar, agora sim, agora vai? Então, depois dos cursos, né, eu fui me especializando cada vez mais. Eu acho que eu tirei a quarentena realmente para estar me dedicando, para estar atendendo, para estar buscando melhorar. E aí eu via que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria, assim, eu queria ser aquela nutricionista que se veste de fada, porque eu acho o máximo. Eu queria ser aquela nutricionista que entrega pozinho mágico para criança. Isso me encantava, isso me animava. Eu faço isso com muito amor, né? E para mim isso assim, não é trabalho. Eu falo pro meu marido, eu vou pro consultório, eu recarrego as minhas energias. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ir. Eu vou para lá, eu fico 100%. Quando chegou no final do ano passado, eu falei, eu acho que eu preciso tomar uma decisão. Eu já estava, assim, com 60% do meu público já materno-infantil, né? E aí eu falei bem assim, não, eu quero me dedicar. Eu quero ser exclusiva. Uma coisa que a gente escuta muito é que a nutricionista de todo mundo não é nutricionista de ninguém. Né? Então, assim, eu queria ser específica, eu queria que as pessoas me conhecessem por ser a nutricionista que atende crianças. Eu queria que elas me conhecessem por ser a Fernanda que faz um trabalho diferenciado, que não entrega aquela dieta de gaveta. Então, eu falei, eu vou ser essa Fernanda. Eu quero ser esse tipo de profissional e eu vou ser. Então, quando chegou no final do ano passado, assim, lá para dezembro, eu comecei a arquivar todas as minhas publicações, né? E foi quando, em janeiro, eu já comecei a postar em relação à nutrição um novo conceito, né? O conceito que eu estava trazendo para minha cidade, que era um conceito totalmente novo daquilo que eu estava oferecendo, né? E assim, foi fluindo. Quando eu decidi ser 100%, fluiu, assim, de uma maneira que às vezes eu não estava preparada ou talvez eu não estava esperando, assim, mas simplesmente foi. E quando alguém me procurava para agendar consulta, assim, que não era criança, que não era pro filho e tudo, chegava ficando tristinha, assim, aí eu falava, não, mas peraí, deixa eu te indicar uma pessoa que faz isso, isso e isso, que ela pode te ajudar melhor. E vai. Mas assim, então, foi simplesmente, eu acho que estava tão no meu caminho aquilo, que era tão para mim. Hoje eu entendo que todas as dificuldades que meu filho passou relacionado à alimentação, tudo tinha um propósito, né? Porque o meu filho passou pela intolerância à lactose, ele não teve uma introdução alimentar de sucesso, ele teve alergia à proteína do leite de vaca, teve ali
estamos saindo do período da seletividade alimentar, da recusa alimentar. Então, assim, foi muita coisa. Eu acho que ele já veio assim, carimbado, minha filha. Vai lá, vai, ensina pra ela. Falou, olha, mãe, se você não tinha decidido até agora que é com isso aqui que você vai trabalhar, pelo menos comigo você vai ter que dar jeito. Exatamente. E, Carol, eu até falo pra minha mãe, você lembra quando eu falava que eu queria ser pediatra? Então, assim, eu tinha um sonho muito grande de já trabalhar com crianças. Eu sempre gostei de criança. E, assim, eu falo muito sobre criança. Eu acho, assim, tão espetáculo o mundo deles que eu viajo totalmente junto com eles. E aí, então, eu simplesmente, a minha mãe tá falando, Fernanda, talvez você não vai ser pediatra, mas você tem um propósito. E eu acredito muito na nutrição, né? Na nutrição, na parte da pediatria, principalmente. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Lá atrás, o meu caminho já estava traçado. Mas as coisas não são bem assim, na verdade. Na faculdade, a gente não fala muito sobre materno-infantil, a gente fala muito sobre cálculos, mas quase nunca a gente fala sobre criança. Nesses meios de idas e vindas, a gente encontra tudo muito pronto para emagrecimento. Agora, no caso do materno-infantil, são poucas pessoas que abraçam essa causa, né? Que falam, eu vou desenvolver, tipo, você, Carol, desenvolveu, assim, várias ferramentas para trabalhar com o público infantil. Tem o curso, o programa Brincar de Comer também, assim, que é outro que ajuda muito. Então, assim, a gente acaba que é condicionado a ir para um lugar, para um rumo mais fácil, né? Ou a gente encara ali a CLT, ou a gente encara ali uma UBS, esse tipo de coisa, que são trabalhos, assim, incríveis também. Mas para você pegar, às vezes, reerguer algo, levantar algo, é um pouco difícil, né? Não é fácil. Então, em janeiro, quando eu decidi, eu falei, vou ser materno-infantil, e foi quando eu bati o pé e fui. Então, hoje, meu Instagram é direcionado totalmente para lá, para as crianças, né? Para atender as crianças, lives todas para crianças. E Fer, eu gosto de você falar isso, porque assim, às vezes, eu vejo muito disso mesmo. Nos foi apresentado durante a maior parte do tempo, né? Esse mundo da nutrição que não tá tanto dentro do materno infantil, realmente. Sei lá, a gente tem duas, eu pelo menos tive 2 períodos de materno infantil na graduação, mais o estágio. Então, se a gente compara o todo da graduação, não é realmente tanto tempo. E aí, quando a gente olha e fala, beleza, emagrecimento, né, tá aí, as pessoas querem isso, buscam muito por isso, às vezes é o caminho para onde a gente vai, mas até por desconhecer outras possibilidades, né, desconhecer como funciona. Eu tive alunas que chegaram aqui, que elas falavam, tipo, para mim, sei lá, trabalho com criança era no máximo no hospital, ou se tivesse que fazer uma introdução alimentar. Nunca imaginei que dava para trabalhar com crianças com prevenção, por exemplo, sem ser na escola. Quando dá, eu tenho alunas que tipo, fazem prevenção no consultório. Mas é legal a gente falar para que a gente possa começar a abrir essa cabeça para o que é a nutrição materno-infantil e para além até desse atendimento, que é o atendimento mais rígido, que nada tem a ver com a criança, né? Que não tem nada a ver com o atendimento que você faz ou com o que eu ensino. Ao mesmo tempo, a gente tem uma população que às vezes espera por isso, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte de você, do plano alimentar. Tipo, a mãe chega aí, quer uma dieta para o filho. Fernanda, quero que você entregue um cardápio para o meu filho. Como é que é explicar a sua forma de trabalho, né? Como é que você faz para mostrar que, na real, às vezes, se quer um cardápio, a gente vai precisar fazer para essa criança? Então, geralmente a mãe chega realmente já pedindo isso. Só aproveitando para falar em relação ao emagrecimento, às vezes, na verdade, nós já estamos tão condicionados a acreditar que a nutrição é apenas para o emagrecimento que a gente não consegue, né, expandir ali a nossa mente. E aí, quando as pessoas chegam até a gente, até o consultório, elas imaginam que nós só servimos para isso, para emagrecer, né? Minha criança tá gordinha, eu vou levar ela lá para emagrecer. E não é assim. Então, quando a mãe chega e eu vejo que simplesmente não é uma questão de reajuste, porque a gente tem o plano alimentar que a gente utiliza para melhorar a qualidade alimentar.
mas a gente tem ali várias opções para a gente estar trabalhando aquela criança através da educação nutricional, através das ferramentas de coach. Então, eu chego e sou muito, muito sincera com a mãe, eu sou muito franca em relação a isso. Eu falo, olha, você chegou, você me procurou para isso, você me procurou pedindo um cardápio. Mas deixa eu te falar, você já sabe o que é uma alimentação saudável. A sua família em si tem uma alimentação saudável, só quem não tem é a sua criança. Então, nesse momento, não seria necessário a gente entrar com uma dieta, mas a gente entrar, sim, com sessões de educação nutricional, com sessões de coach, né? Porque eu alio a nutrição de uma forma diferente, eu ensino essa criança a se alimentar de uma maneira diferente e tento explicar para aquela mãe de uma maneira assim mais simples possível, desenho ali no papel para ela entender, porque as pessoas precisam entender que a gente faz isso, que a gente pode fazer isso. Então é completamente diferente. Eu até chego a falar, se eu entregar para você um cardápio, você vai voltar da mesma maneira, ou você não vai nem voltar. Porque você não vai conseguir colocar em prática, porque não é isso que seu filho está precisando nesse momento. Então, assim, eu acho que a gente ser sincera em relação a tudo torna tudo mais fácil também. Perfeito, perfeita colocação. Porque eu vejo que muitas nutri sofrem nesse processo, sabe? Com isso, meu Deus, mas eles querem, como é que eu vou falar que não? E aí, eis o ponto da nossa responsabilidade também, não é dizer que não existam famílias ou não existam crianças que não precisam disso, né? Mas será que é isso que todas precisam? Será que é apenas isso que, né, a gente pode fazer? E você bem sabe que não, que do jeito que a gente trabalha vai muito, muito além. E aí, vamos puxar para esse lado. Beleza, a mãe falou, Fernanda, ok, entendi que não é o plano alimentar que eu preciso agora, não é um cardápio que eu preciso agora. Vamos começar a trabalhar com a minha criança. Como é a tua forma de trabalho com a tua família? Trabalha os pais em um momento, as crianças em outro momento, todo mundo junto? Como é que isso funciona? Carol, então, eu tenho famílias e famílias, né? Eu sempre vou muito para esse lado da individualidade. Tem sessões que eu faço com os pais, tem sessões que eu faço com a criança. Eu acho super importante os pais terem ali o momento deles, né? Até mesmo para a gente ter aquele feedback. Atualmente, pelos casos que eu tô pegando, eu tô preferindo trabalhar semanalmente. Então, uma semana eu trabalho com a criança. Na outra, eu atendo ali os pais, né? Ou então, tiro ali 30 minutinhos da sessão para eu estar falando com os pais, dependendo se a criança precisa estar mais comigo. Então, tudo vai depender muito. Mas eu geralmente atendo tanto os pais quanto a criança. Porque se a gente não gerar essa conscientização nos pais, a gente também não consegue ter um resultado. Perfeito. Adoro você falar isso, porque sabe qual é a pergunta que sempre rola aqui? Carol, mas como é que tem que oferecer o programa nutricional? Eu tenho que falar se é com a criança, se é com o pai? Depende, minha filha, depende, né? Primeiro, qual é o caso? Quem tá precisando mais participar? Tá no meio a meio? A gente precisa de mais momentos com essa criança para mais estímulos? Ou os pais estão precisando aumentar a conscientização do todo, né? Depende. E isso é que faz, eu acho que diferença também, sabe, Fê? Não é por acaso que todas as nutricionistas que vieram essa semana até então conversar com a gente responderam a mesma coisa. Eu não tenho um jeito único de fazer. Eu vou escutar essa família de começo, que é uma das premissas, né? As primeiras aulas do coaching eu falo isso, muito sobre a escutativa. Eu vou escutar e aí eu vou decidir. Uma boa parte a gente vai trabalhar ali no meio a meio, porque no fim das contas são um time. Acho isso maravilhoso quando vocês só confirmam o que eu digo, porque aí vocês percebem, gente, que é verdade. Cada uma num canto desse Brasil, mas é o mesmo olhar, né? O olhar realmente individualizado. Que eu até ontem eu estava participando de uma aula de coaching, né, e tudo mais. E a professora que estava dando aula, ela falou sobre isso, de que a gente chama muito esse atendimento de individualizado, personalizado, quando poucas vezes ele realmente é. Então, o que eu percebo quando vocês começam de verdade a aplicar coaching, que isso fica individualizado. Quantas sessões exatamente vai precisar? Não sei. É com a criança ou é com o pai? Ou, né, com os pais inicialmente? Não sei. A gente vai precisar conversar e eu vou entender para sua família. Aí eu posso te responder melhor, com mais profundidade. Então, eu vejo que esse é um pulo do gato, assim, que quem não pescou ainda precisa pescar. Ele é importante. Verdade. E Fer, eu queria que você contasse especificamente
Não, antes de eu fazer essa pergunta, só para a gente encerrar essa parte de atendimento, e depois eu faço essa outra que eu tô curiosa sobre como que nesses 3, 4 meses você chegou onde chegou. Mas vamos pensar no atendimento ainda, só para eu não ficar confuso aqui. Você tem momentos, então, com a criança, momento com os pais. Como que é esse uso de ferramentas aí dentro do seu atendimento? Todo atendimento você utiliza ferramenta, você utiliza técnicas, às vezes alguns atendimentos sem necessariamente ferramentas. Como que você trabalha, geralmente, essa parte do coaching? Então, acaba que eu mesclo um pouco tanto assim essa parte do coach quanto a parte da educação nutricional, né? Por exemplo, se é uma criança que ela está passando ali por uma compulsão, ansiedade alimentar, né? A gente está trabalhando ali o coach e junto com isso, essa criança às vezes vem com a restrição alimentar, porque ela não come geralmente, ela só come mais besteiras. Então eu mesclo no atendimento só atividade de educação nutricional com as ferramentas de coach, né? Porque a gente tem atividades ali que a gente manda para casa também. Então eu associo um no outro ali. E é mais isso. E vou trabalhando conforme. O que me ajudou muito no início foi essa parte do programa nutricional que você já entrega ali um modelo montado, né? Porque eu tinha muita dificuldade de visualizar como é que eu aplicaria tudo aquilo. Então, depois da parte do programa nutricional, tudo ficou mais claro. Hoje eu já não me baseio muito por ele. Ele tem ali o início, mas vou ajustando conforme assim, a necessidade realmente da criança. E eu vou pescar uma coisa daqui que eu acho importante sobre nutricionistas que florescem. De início, a gente segue, a Anne acho que falou disso também, que foi a Nutri que veio na quarta-feira. De início, a gente precisa de uma base para seguir, né? Normal. Se eu estou começando a aprender sobre aquele assunto, seja qual for, eu preciso de um passo a passo ali que me ajude. Que é o que você disse, antes tinha lá o exemplo do programa, eu segui aquilo. Mas a gente não vai viver engessada por aquilo, porque somos cabeças pensantes. Sim. E aí, o que acontece? A Fê encontrou, você percebeu que ela falou, agora eu já não uso mais daquele jeito. Já experimentei isso e encontro o meu jeitinho, a maneira Fê de fazer. Por mais que, sei lá, eu tenha ensinado o material para ela para aplicar, eu tenho certeza, se eu for fazer, eu vou fazer de um jeitinho. Se a Fê for fazer, é de outro jeitinho. E é isso, gente, que torna a gente único, sabe? É quando a gente começa a entender o todo. Então, é delicado, assim, é uma linha tênue entre a gente querer ficar muito presa num passo a passo e a gente poder entender o passo a passo, experimentar e depois falar, ok, agora eu vou começar a fazer do meu jeito, que faz sentido para essas famílias, né? E eu acredito que muito disso tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora, mas vamos ver o que você me responde. Desde que você começou a trabalhar lá em dezembro com as crianças, exclusivamente, que você posicionou mesmo, né? Até esse momento, estava me contando que seu número de pacientes vem aumentando. Ainda que a gente continue, né, com a crise e tudo mais, e toda essa situação. Me conta, o que você acha que fez, assim, a diferença, ou então quais são os elementos importantes para um nutricionista que decidir se posicionar como nutricionista materno-infantil? O que ele precisa fazer para ir tendo esse crescimento, sabe? O atendimento, acho que está evidente, já até falamos disso, mas o que mais você foi fazendo nesse meio do caminho para ir aumentando essa procura? Primeiro, eu acho que é amar todo esse processo, né? É se conhecer, é conhecer tudo que você pode fazer. Eu acho que esse, assim, é um segredinho, na verdade, né? Eu acho que quando você faz algo por prazer, com muito amor, as coisas vão fluindo, né? Eu até cheguei a falar com meu marido essa semana, eu falei, amor, não sei o que está acontecendo, mas tem muita gente me procurando, eu não sei, assim, aí ele, uai, você está colhendo, né? Você plantou, então você está colhendo. E às vezes é difícil para a gente até mesmo entender isso, né? Quando a gente planta bem plantado, quando a gente vai lá, coloca sementinhas todos os dias, no começo não é fácil, nada vem fácil, né, gente? Tudo que vem muito fácil vai embora muito fácil. Então, eu compartilhava muito no Instagram, eu acolhia cada família, eu escutava cada família, eu queria escutar, eu gostava de conhecer a história de cada família e imaginar como é que eu poderia fazer ali a transformação na vida daquela família. Isso me encanta muito, né? Eu quero ser lembrada sempre. Então, assim, ajudar em todos os processos, me entregar realmente
divulgação bastante, procurar parcerias com outras pessoas, assim, com outros pediatras, com pessoas que pudessem estar comigo ali aliada. E eu acredito que é mais isso. Eu sempre deixo a minha rede social muito ativa, eu gosto de falar. O Instagram, para mim, não é algo muito trabalhoso, então acaba que isso facilita para mim, porque é algo que eu acho interessante, pegar o celular e ficar falando sobre como é que eu posso ajudar aquelas famílias, resolver casos, me doar realmente para ajudar aquelas pessoas que estão ali me acompanhando, né? Porque tudo ali você está plantando. Você pode não colher daquela audiência, mas se em algum momento, se alguém da família dela estiver precisando, se alguma amiga estiver precisando, ela vai indicar você. Então, assim, eu acho que a rede social ela pode levar a gente assim, para o Brasil inteiro. Pode levar a gente para fora do Brasil. Então, é maravilhoso, é incrível. É algo que eu gosto muito. Nossa, tiveram duas coisas que você falou que eu vou passar marca-texto. A primeira, que foi da conversa com seu marido, né? De tipo, Fer, você tá colhendo. E às vezes a gente acha, quando acontece, né, esse aumento igual aconteceu pra você, de tipo, nossa, o que está acontecendo? Mas eu sei exatamente o quanto você veio plantando. Então, tem muito disso, gente. Existe aquela frase, eu não sei de quem é, mas que pra mim ela é mandatória, né? O plantio, você pode escolher se faz ou não, mas a colheita ela é obrigatória. Então não tem o que fazer. Se você planta, você colhe. Tem algumas sementes que elas têm um tempo maior, né, para você colher, e tem outras que às vezes o tempo é menor, mas você colhe. Então, entender que um trabalho que a gente faz hoje, eu acho que a gente vive num mundo às vezes meio imediatista, sabe? Que a gente quer plantar hoje e comer o bolo de... Planta milho hoje e quer comer o bolo de milho hoje, Sim, né? então... a pessoa imediata. Então não é assim. Mas aí na hora que acontece, fala, ai meu Deus, e o que é que foi isso? Foi plantio, foi regar, foi cuidar. E eu tô vendo você fazer isso, ó, já faz um tempo. E aí uma outra coisa que eu queria marcar texto assim embaixo é quando você fala assim, pra mim, na hora que eu tô no Instagram, fazendo a minha divulgação, me comunicando com as pessoas e tudo mais, eu gosto disso. E tá tudo bem se aquela pessoa que tá me escutando, do outro lado, se ela não virar um paciente meu. Eu sei que talvez ela possa fazer outras pessoas me conhecerem. Então, é ao mesmo tempo que tem um olhar que está na divulgação para mais pessoas conhecerem, para vir para o agendamento, tem um desprendimento no sentido de assim, independentemente se você vai ou não vai ser o meu paciente, né? Se você vai ou não vai trazer o seu filho, eu tô aqui te ajudando com o que eu posso por aqui. Tá tudo bem se você não vai ser. Mas se você quiser ser, eu estou aqui. Se tiver pessoas perto de você que precisam, eu estou aqui. Então, essa diferença, eu falo que é uma mudança de chave, assim, que faz muita diferença. Porque quando a gente tá, nossa, eu vou entrar no Instagram agora para gravar um stories, porque eu preciso conseguir um paciente agora. Ou eu vou entrar e vou fazer um vídeo, vou nervosa, né, fazer esse vídeo, porque eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer isso porque é isso que vai me trazer paciente. Gente, teu foco tá total no lugar errado, né? Isso é um instrumento pra gente se comunicar. Se entrega de coração. Você falou lá no comecinho, né? É a minha entrega, eu até fiz um coraçãozinho pra você, assim. É a minha entrega de coração. Poxa vida, eu entro lá e eu falo porque eu gosto, porque eu amo. Então, quando a gente muda também o nosso olhar, a nossa perspectiva, às vezes a gente colhe um pouco mais depressa. Eu acho que é muito da energia, né, Carol, que a gente coloca, assim. Quando a gente coloca ali, não adianta você aparecer ali mal-humorada, com aquela energia pesada que você não vai atrair nada. Rasta aqui, agenda aberta. Rasta aqui, minha agenda tá liberada, gente. Vamos lá, marca todo mundo. Porque não é desse jeito, pelo contrário, assim, é realmente plantar de buraquinho em buraquinho ali, colocar isso como um propósito na sua vida. Não é colocar o propósito de que vou ganhar bilhões de dinheiro muito rápido. Eu só vou colocar minha cara aqui no Instagram e pronto. E isso está se tornando, na verdade, cada vez mais difícil, né? O Instagram está limitando cada vez mais as quantidades de pessoas que olham os seus vídeos. E, na verdade, o meu intuito mesmo é mostrar para as pessoas que existe uma nutrição diferente. Que a nutrição não é exatamente o que eles pensam de chegar lá, pegar uma dieta e pronto, sair, vai para casa e você não volta nunca mais.
O meu intuito é mostrar para eles que existe algo muito além disso. Tipo, muito, muito além. Uhum. E você falou disso, eu lembro quando você contou de que as suas parcerias com os pediatras, você falava disso, né? Que quando você ia conversar com eles, você falava, não, mas eu sou uma nutricionista diferente, vem cá, você vai ouvir o que eu faço, e você vai entender, não, você vai não querer. É desse jeito que eu trabalho, vem cá, senta aqui. Conta um pouquinho disso, Fer, conta um pouco disso, porque tem gente que fala assim, eu vou tentar fechar parceria, eles falam, não, já tem uns cartões de umas nutricionistas aqui, não, se quiser deixar o seu, deixa, mas é aquela parceria que você sabe que não vai dar em nada, né? Uhum. Conta como você faz parcerias, como você se comunica com os profissionais da Carol, área de saúde. eu já acho o máximo. Na verdade, qualquer pessoa que fala, eu já acho o máximo. Não, mas vem cá, deixa eu te contar como é que eu trabalho. Eu não trabalho desse jeito aí, não. Ou então eu já falo, já levei esse menino em milhares de nutricionistas, não dá certo, eu já tô cansada. Pra mim, eu nem acredito mais. Então, quando eu escuto um negócio desse aí que me dá faniquita, eu quero, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te falar. Não é desse jeito que eu trabalho. Eu sei que existem muitas outras pessoas que trabalham desse jeito, mas eu não estou aqui para julgar o trabalho de ninguém. Eu simplesmente encontrei uma outra maneira de abraçar essa causa. Uma outra maneira, que eu trabalho de maneira lúdica, eu trabalho de uma maneira que eu trago a criança para o meu mundo, sem forçar o pai tá ali em cima dela, falando o que é para ela ou não comer. Então, assim, eu tiro essa responsabilidade, meio que tiro essa responsabilidade do pai para tornar aquela criança minha aliada, para tornar aquela criança minha amiga, né? E trazer ela para cá, para brincar comigo e conhecer sobre os alimentos, se transformar com esses alimentos. E vou falando em relação a tudo, né? Tudo que eu faço dentro do consultório. Tipo, quando as pessoas falam, mas eu já fui numa pediatra para atender, para fazer introdução alimentar. Mas vem cá, deixa eu te mostrar como é que eu atendo a introdução alimentar. Então, assim, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E para mim, eu acho que foi até você que falou, Carol, que até a manicure tem que saber o que a gente faz e a maneira que a gente faz. Então, por favor. Então, assim, eu chego no salão. Gente, manicure, sabe? Imagina com quantas pessoas essas mulheres falam, sabe? Com quantas mulheres, né? Não é nem com quantas pessoas. Exato. É com quantas mulheres. Então, eu já faço questão de falar. Eu tô bem ali falando, puxo o assunto, minha filha, flui ali, o negócio flui. Contar que eu posso fazer. E nem sempre eu fui desse jeito, porque as pessoas falam, Fernanda, talvez você tenha muita facilidade. Esses dias eu fui gravar um vídeo pra colocar, né? E aí o rapaz falou, não, Fernanda, mas você já se comunica tão bem, você tem uma facilidade. Eu falei, meu amigo, isso funciona aqui. Eu e o meu celular. Fora não é desse jeito. Isso. Essa questão da habilidade, sabe? É algo que eu acho que algumas pessoas nascem com algumas habilidades já afloradas. Estão afloradas. Tem crianças que você olha, gente, antes da criança falar, ela já tá garela, com Deus e com o mundo na rua. Nem fala, né, ainda, tipo, não tem as palavras, mas vai apontando. Tem as crianças que são, desde o começo, mais quietinhas. Alguém fala com ela, ela se esconde. Então, tem habilidades que nascem com a gente. E que, dependendo de como a gente é criado, a gente desenvolve mais ou menos. O meu filho já tá virando quase um youtuber, que ele pega o celular e fala, boa noite, amiguinhos. Ai, gente, eu acho o máximo os alunos, os filhos das alunas, né? Os filhos e as filhas, porque elas ficam fazendo os stories, os vídeos, e as crianças vão aparecendo junto já. Já até sabe como falar. Mas esse negócio da habilidade, como é que pode ser desenvolvido, né, Fer? Porque mesmo se a gente... Eu lembro que quando você conversou comigo lá em 2019, que você entrou no programa Brincar de Comer, essa questão de comunicação mesmo sua mudou demais. Então, como é que a gente pode também melhorar as nossas habilidades? Você sente mais vergonha de falar em público? Tá, sinto, mas eu entendi que isso vai fazer parte, deixa eu ver como eu vou desenvolver isso aqui. Não é uma simples... Eu uso o exemplo da Gisele Vilela, já contei dele algumas vezes. Do dia que eu fui no congresso com ela, eu falava, meu Deus, ela tá conversando com todo mundo. É impossível que ela conhece todo mundo, porque eu não era comunicativa desse jeito. Jamais que eu ia falar com a manicure, com o cabeleireiro, ou se eu ia sair me apresentando para as pessoas num congresso. Não ia. Mas isso pode ser desenvolvido, né, Fê? E faz parte do desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal, não é mesmo? Verdade.
E na verdade, isso eu até falei que esse ano eu colocaria para me redescobrir mais, né? Mudei um pouco assim o meu estilo, essa vontade de me conhecer, de me apresentar melhor para os meus pacientes, assim, mostrar um pouco mais elegante e tudo. Então é algo que você vai buscando, você quer se apresentar sempre de uma maneira bonita, você tem que estar bem apresentável ali, né? A pessoa que te procura, ela quer ver ali uma pessoa assim, bem apresentada, Uhum. que ela olha e fala, nossa, eu sinto confiança nessa pessoa. Então, tudo Essa isso pessoa são se coisas que a gente... preparou para mim, né? Exatamente. E em relação a essa questão do falar, né? Eu lembro que eu tinha dificuldade de entregar o meu primeiro contrato, que foi uma coisa que eu falei muito com você. Né? Eu falei, Carol, como é que eu vou chegar lá, pelo amor de Deus? E aí, Eu, não, eu gente, já tô fazendo, mas eu não entrego o contrato. é, É contrato só de boca a boca. é quase isso. Então, assim, para mim, colocar um salto alto, eu acho que eu estou poderosa. Eu só. Ih, falhou, Fer. Vamos ver se ela volta. E aí, vocês estão me ouvindo ou estão ouvindo ela? Agora eu fiquei na dúvida. Se foi minha internet ou se foi a da Fer. Quem tá me ouvindo aí? Manda um, Carol, te escuto. Não escuta, Fer. Ixi, agora. Fer. Será que foi lá? Ai, acho que ela caiu. Vamos ver se ela volta, gente. Mas isso que ela vai contar, né? Dentro da formação em coaching nutricional infantil, eu falo do programa nutricional ou do processo de coaching, da gente firmar um contrato, né? Porque se a gente está recebendo desse paciente previamente ali um valor desse programa ou então do processo de coaching, tem que estar acordado quantas sessões, quais os direitos, quais os deveres, né? Para a gente poder realmente fazer uma boa prestação de serviço. E essa é uma das partes que as alunas elas demoram às vezes para colocar em prática por medo. Eu acho que ela ia brincar, que a primeira vez que ela foi fechar no trato, ela falou, não, eu botei um salto alto para me sentir poderosa e ir lá fazer. E isso, gente, são habilidades que a gente, no fim, a gente vai desenvolvendo, que não precisa ser tudo de uma vez. Na formação, por exemplo, né, eu começo justamente ali colocando as ferramentas de coaching, as técnicas, desde o começo, pouco a pouco a cada aula, para a gente fechar com o programa nutricional, para a gente ir desenvolvendo toda essa habilidade até poder chegar a oferecer um programa de 5, de 6, de 10 atendimentos. Se eu não me engano, a Feira ela faz de 8, eu lembro dela ter contado. Mas vamos ver se ela volta aqui. Será que caiu total? Ai, gente, seja como for, eu acredito que se ela não voltar, que vocês aprenderam muito, né? Assim, isso da Fer, eu lembro que quando eu fui perguntar para ela, eu falei, Fer, e aí, como é que tá, né? Desde que você se posicionou mesmo, quando o nutricionista materno-infantil tirou o outro nicho, como é que ficou? Porque a gente já tinha conversado para ela se preparar que poderia ter uma queda. Imagina, se ela estava nos 60% crianças, 40% ali de adultos. Então, se você vai tirar esse 40% e não vai, por algum acaso, atender mais ele, pode ser que tenha uma queda na agenda. Você está preparada para isso? Tô, beleza. E aí, de repente, não foi, né? Ela teve um aumento de pacientes. Mas tem muito a ver realmente com posicionamento. Ela se posicionou como nutricionista que trabalha com crianças de uma maneira lúdica. Não sei se vocês perceberam que várias e várias vezes, né? Ela falou sobre a forma de trabalho dela. Então, opa, vem aqui, que ela até brinca, vem aqui, senta aqui que eu vou te explicar. Não é desse jeito aí que eu trabalho, não. Então, eu trabalho com ferramenta lúdica, com atendimento voltado para criança, eu sei envolver a criança. É o tal do saber vender o peixe. Então, quando a gente tem realmente esse diferencial para mostrar para os pais, né, fica muito mais fácil deles compreenderem que nós não somos simplesmente a nutricionista ali, prescritora de dieta ou que elabora cardápio e que não vai, no fim das contas, às vezes trazer nenhuma surpresa para aquele pai. E quando a gente mostra que a gente é esse profissional diferente, isso fica muito claro sempre, né? Para as pessoas que vão sabendo sobre o nosso serviço, a nossa procura vai aumentando. Porque imagina, pensa aí, ó, quantas nutris se formam por ano, né?
A gente sai da faculdade, todo mundo com o mesmo tipo de formação. Agora, quantas nutris dessas que sabem envolver as crianças? Quantas nutris dessas têm ferramentas para trabalhar com o público infantil, gerando mais adesão? Ferramentas para trabalhar com os pais. Quantas sabem acessar esse mundo da família, sabe? Então, quando a gente mostra que isso é diferente, que a gente consegue ir além, naturalmente a gente vai alcançando mais e mais uma posição aí de referência para esses pais e vai conseguindo ir crescendo dentro da nutrição materna infantil. Gente, acho que a Fer caiu total, né? Porque ela não voltou, mas basicamente acho que ela contou assim uma boa parte do que aconteceu nesse meio do caminho. A Fer, ela saiu, ela estava num faturamento ali de 5, ela chegou agora a um faturamento de 10 mil nesse mês que passou, bateu ali a marca dos 10 mil. E isso é muito lindo, porque representa um impacto na vida de mais crianças. É esse o ponto, né? Quanto mais a gente vai ganhando, significa também que mais pessoas a gente está podendo impactar. Então, que vocês possam plantar sempre muitas sementinhas da alimentação saudável por aí, sendo bem remuneradas ao mesmo tempo. É isso que eu desejo para todo mundo. Vou deixar meu beijo aqui, meu agradecimento para a Fer, que caiu antes. Mas eu tô super feliz e orgulhosa aí dessa jornada dela, tá bom? Beijinhos. A gente se vê amanhã numa live também às 19 horas, tá certo? Eu aguardo vocês aqui para vocês poderem conhecer um pouquinho de uma outra história de uma nutricionista que floresceu na nutrição materna infantil. E a aula 1, 2, 3 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil já estão no ar. Elas saem do ar nesse domingo, dia 28 de março. Então aproveita para maratonar aí no final de semana, pegar os materiais, baixar os materiais. E quem estiver preparada para, na sequência, na segunda-feira, dia 29, dar um passo aí em direção à formação de coaching nutricional infantil, a gente vai abrir inscrições na segunda, tá certo? Segunda eu tô recebendo a turma 10 e aí a gente vai poder percorrer aí esse caminho que a Fer e essas outras nutris que floresceram na nutrição materna infantil. Através do coaching nutricional infantil, vocês vão poder experienciar isso, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê